uma lei importada do Brasil, um presidente em modo comentador europeu e um novo jornal que decidiu fazer aquilo que quase ninguém quer: vigiar os vigilantes. Mas se olharmos bem, o fio condutor é o mesmo: quem tem poder, quem o fiscaliza e quem decide o que é verdade. E é por isso que hoje não vai ser confortável, mas é necessário. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas, sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema vem quente e variado. E já agora, se vais ouvir isto tudo enquanto mastigas qualquer coisa, eu tenho de confessar: as American Cookies da Prozis são um dos meus snacks favoritos. E embora todo o catálogo da Prozis seja infinito e esteja em renovação constante, este snack é um dos meus favoritos. E para o teres, basta ires ao site. Já aproveita que estás por lá e usa o código de Sousa Viegas para teres 10% de desconto. E aproveita que isto não dura para sempre. Antes de irmos ao conteúdo, não deixa de ser curioso que advogadas brasileiras venham a Portugal propor importação direta de leis brasileiras, como se os contextos jurídicos, sociais ou até constitucionais fossem intercambiáveis. Nós já vimos este filme noutros temas e sim, agora até a advogada brasileira de Mário Machado quer importar enquadramentos legais estrangeiros para Portugal. Tudo nesta frase é engraçado e o povo já percebeu. Aqui o debate não é proteger mulheres versus não proteger. O debate é: que lei, com que garantias e com quais efeitos colaterais? E bora lá ser claros, eu fui vítima de violência doméstica, levei o caso a tribunal e ganhei. Eu sei que o sistema está longe de ser perfeito, sei o que é apanhar e não ter qualquer tipo de proteção do sistema. Por isso, deixem-se de tretas e sejam sérios. A advogada brasileira Maísa Fontes Consentino criou um projeto de lei inspirado na Lei Maria da Penha e precisa de 20.000 assinaturas para que possa ser discutido em Assembleia da República. Segundo a própria, fê-lo porque considera que em Portugal as mulheres são vistas sempre como mentirosas e não têm amparo nenhum. A advogada afirma ainda que já teve de fazer escândalo na Promotoria de Justiça e no Tribunal para conseguir proteção para as vítimas. Se queres entender os meios e meandros desta proposta, já sabes, junta-te ao Viriatis Premium, onde podes ter acesso a todas as versões estendidas dos meus vídeos e onde eu posso ser bruta e não preciso de me preocupar com a censura. A assinatura do Viriatis Premium dá-te acesso não só aos meus vídeos, mas aos vídeos exclusivos e artigos de opinião de outros criadores de conteúdo, como a Ruth Souza, o Filipe Vilarinho e muitos mais. E até mesmo cursos e e-books daqueles que estão na vanguarda desta guerra cultural. Se ainda não sabes bem se vale a pena gastar dinheiro com isto, junta-te ao Viriatis na sua versão gratuita para entenderes como este clube funciona. Vê as nossas lives em direto, conversa no chat e desfruta dos artigos e e-books gratuitos para teres um cheirinho de tudo o que o Viriatis te pode entregar. Se não és casmurro e queres assinar, aproveita o cupom de Sousa Viegas para teres 10% de desconto. Seja na área gratuita ou na área premium dos resistentes, eu quero ver-te lá. E não se esqueçam que em fevereiro temos novidades. Bora! O problema português é sobretudo uma execução lenta. Tudo demora uma eternidade. Temos a falta de articulação entre as instituições e arrisco-me dizer respostas desiguais consoante o território. Não é um vazio legal absoluto, é um problema de funcionamento. E do que eu percebi, essa complicação só vai aumentar com as novas propostas desta senhorita. Proteger vítimas, sim, sem hesitação. Importar uma lei estrangeira, sem importar também o debate crítico que ela gerou no país de origem. Não. Quando leio frases como as mulheres são vistas sempre como mentirosas, eu travo logo aí. Generalizações absolutas não fazem uma boa lei, fazem a má ideologia. Portugal precisa de melhorar a proteção, acelerar respostas e talvez reforçar o acompanhamento, mas não precisa de criar leis que fragilizem garantias fundamentais, como a presunção de inocência ou até o devido processo legal. Uma lei que começa por proteger, mas termina por produzir injustiças sistemáticas, acaba por falhar a todos, inclusive às verdadeiras vítimas. E se até aqui falarmos de leis, poder judicial e garantias fundamentais, agora vamos ver exatamente como o poder político gosta de moldar narrativas, especialmente quando fala fora de portas abertas. Em Estrasburgo, Marcelo Rebelo de Sousa esteve no seu registro favorito: confessional, expansivo, politicamente revelador. Mas pelos vistos foi sacaninha à porta fechada e disse que a partir de março volta a ser militante do PSD. Isto não é uma frase inocente, é um recado interno, claro, para o PSD, dito ainda enquanto Presidente da República. Constitucionalmente neutro? Talvez. Politicamente
de todo. Ao mesmo tempo, ele distribuiu elogios e alfinetadas a PS e PSD, críticas indiretas ao Chega e fez questão de sublinhar que se dá bem com todos. No plenário do Parlamento Europeu, Marcel entrou no registro mais previsível. Frases pensadas para aplausos europeus e que resultaram. O objetivo era reforçar a narrativa de Portugal como país europeu universal moldado pelo cruzamento histórico. Nada de novo, nada de polémica em Estrasburgo, mas muito significativo quando dito por um presidente num contexto interno onde identidade, imigração e soberania estão no centro do debate. Marcel foi coerente com aquilo que sempre foi, um presidente profundamente europeísta. Não há ambiguidade nenhuma. Para ele, afastar-se da Europa é quase uma traição identitária. Ele chegou mesmo a deixar um recado aos Estados Unidos, defendendo alianças a 100%, sem hiatos aos estados de alma, numa clara crítica à volatilidade da política externa americana. Isto é Marcelo a ser Marcelo, mais comentador do que árbitro, mais pedagogo do que moderador. A questão já não é o que ele disse, é se nesta fase o país precisa de um presidente que fale tanto ou de um que dê mais peso a cada palavra. Só que quando o poder político fala, quem é que normalmente traduz, enquadra e suaviza essas palavras? A imprensa. E isto merece ser dito com todas as letras. É uma boa iniciativa, no tempo certo e com o alvo certo. O Miguel Milhão apoiou o Contraprova. E falo com uma premissa que muita gente evita porque dá trabalho e cria inimigos. Escrutinar a imprensa a sério. O próprio manifesto não deixa margem para dúvidas. O Contraprova nasce para ser um projeto editorial com método, critérios públicos e responsabilidade assumida. Um jornal que analisa a imprensa e não a espuma das redes sociais, que verifica antes de comentar e que desmonta narrativas quando estas se afastam dos factos. Isto é importante porque há anos que vivemos num paradoxo estranho. Temos o jornalismo a fiscalizar tudo e todos, mas quase ninguém a fiscalizar o jornalismo. E quando alguém o faz, é logo carimbado como um ataque à liberdade de imprensa. O Contraprova nasce para fazer precisamente o contrário. Assume que a recredibilização do jornalismo passa por exigir mais do jornalismo, não menos. Mais. E a ironia deliciosa é que o sábado conseguiu provar o ponto no dia zero. O Contraprova nem teve tempo de aquecer e já foi validado na prática. A própria notícia do sábado sobre o nascimento do projeto surge com erros e enviesamentos suficientes para justificar a sua existência. Como o Contraprova explica, a sábado fala em alegadas falhas na imprensa quando as análises assentam em factos objetivos, dados verificáveis e citações literais. Depois tentam insinuar um tratamento desigual entre empresários, sugerindo motivações pessoais, quando o próprio Contraprova esclarece algo óbvio. Marco Galinha é um empresário do setor dos mídia e da distribuição de jornais, logo objeto natural de escrutínio jornalístico. Não há aqui perseguições, há critérios editoriais e quando isso é distorcido fica claro porque é que um projeto como o Contraprova faz falta. A própria conclusão que eles usam é perfeita. Se fosse necessária mais uma prova da necessidade de existência do Contraprova, a notícia do sábado seria então a que faltava. Nem é preciso acrescentar muito mais. Mas afinal, o que é o Contraprova? Bem, para começar, não é um blog de opinião, nem guerra cultural no Twitter, é metajornalismo. Jornalismo olhar para o jornalismo, com método, dados e responsabilidade. Incomoda, claro, mas democracia sem desconforto intelectual não é democracia, é marketing político. Por isso sim, é uma iniciativa aplaudível, necessária e ironicamente validada logo no primeiro dia. Porque quando começamos a questionar quem fiscaliza a imprensa, inevitavelmente chegamos à pergunta mais perigosa de todas. Quem decide o que é verdade e o que acontece quando alguém decide mentir? No país de Gales estão há anos a discutir uma coisa inédita. Os políticos poderem perder o cargo por mentirem deliberadamente em campanhas eleitorais. Não é censura, não é a minha liberdade de expressão. É simples. Uma mentira factual consciente para ganhar votos igual a consequências. A ideia ainda não é lei, está em debate já há uns tempos, mas já há quem ande a dizer nas redes que já está em vigor. Não está. A minha opinião é que eu percebo a intenção, a confiança na política está pelas ruas da amargura. Mas se isto não for ultra bem definido, abre a porta a abusos muito perigosos. Mentir não pode ser normal, mas dar ao poder o botão de decidir o que é verdade política também me arrepia. Eu não acho aceitável que mentir seja parte da política, mas também não confio cegamente em leis vagas com boas intenções. Se isto for bem delimitado, só para factos objetivos verificáveis com órgãos independentes reais, pode ser positivo. Mas se for ambíguo ou ideológico, transforma-se num pesadelo democrático. E já agora, quem anda a dizer que o país de Gales já despede políticos por mentiras, está a mentir sobre a lei que quer combater mentiras.
O que até é irónico. Hoje falamos de leis que podem querer proteger, mas podem ferir garantias, de líderes que discursam muito e pensam poucas palavras, de jornalistas que finalmente aceitaram ser escrutinados e até de políticos que talvez venham a ser punidos por mentir. No fundo, falamos sempre da mesma coisa. Responsabilidade. Responsabilidade de quem governa, responsabilidade de quem informa, responsabilidade de quem cria leis com boas intenções, mas maus efeitos. E não te esqueças, democracia não é conforto. Se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que é que achaste destes temas. Subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode, ou mesmo que seja à bruta.